O Sheikh Amir Al-Maktoum observava as câmeras de segurança do palácio pela 10ª vez naquela semana. Sua família o pressionava para demitir Marina, a nova faxineira brasileira que mal falava árabe e parecia sempre perdida pelos corredores de mármore. Mas algo o impedia de assinar aquela carta de demissão que descansava sobre sua mesa de mogno há 3 dias. Talvez fosse intuição, talvez fosse apenas teimosia. Até que naquela manhã de quinta-feira, ao revisar as gravações da noite anterior, ele viu algo que fez seu coração parar completamente. Ali, no jardim interno reservado apenas à família real, Marina não estava limpando. Ela estava sentada no chão de pedra, cercada por seus 2 filhos gêmeos de 6 anos. E o que acontecia naquele momento silencioso mudaria tudo o que Amir pensava saber sobre aquela mulher humilde que todos desprezavam. O que ele viu nas câmeras não era apenas surpreendente, era impossível de acreditar. 3 semanas antes daquele momento que mudaria tudo, Marina da Silva havia chegado ao Palácio Al-Maktoum, em Dubai, carregando apenas uma mala velha e o peso de uma decisão desesperada. Seus filhos gêmeos, Lucas e Laura, tinham 6 anos e eram surdos de nascimento. No Brasil, em sua cidade natal de Recife, os tratamentos especializados custavam mais do que ela ganharia em 5 anos trabalhando como faxineira. Quando a agência de empregos ofereceu uma vaga em Dubai com salário 3 vezes maior, Marina não pensou 2 vezes. Vendeu tudo o que tinha, pegou os documentos das crianças e embarcou no primeiro voo, mesmo sem falar uma palavra de árabe. O Palácio Al-Maktoum era algo saído de um conto de fadas, corredores intermináveis de mármore branco, lustres de cristal que pareciam cachoeiras de diamantes penduradas no teto, jardins internos com fontes que cantarolavam dia e noite. Marina nunca havia visto tanto luxo junto em um só lugar, mas por trás de toda aquela beleza existia uma rigidez que a assustava profundamente. A família real não aprovava a presença de crianças no palácio, especialmente crianças que não falavam árabe e se comunicavam por gestos estranhos que ninguém entendia. A tia do Sheikh Amir, Lady Zahira, deixou claro desde o primeiro dia que Marina estava ali em período de experiência. Qualquer deslize, qualquer reclamação, e ela seria mandada de volta ao Brasil sem direito a explicações. Marina trabalhava 16 horas por dia, acordava às 5 da manhã, preparava o café dos meninos em silêncio no pequeno quarto de empregada que ficava nos fundos do palácio e começava a limpar os salões principais antes que a família acordasse. Lucas e Laura ficavam trancados no quarto durante o dia, desenhando, brincando em silêncio, esperando a mãe voltar para os intervalos rápidos do almoço e jantar. As outras empregadas olhavam Marina com desprezo. Sussurravam em árabe, riam quando ela passava, escondiam materiais de limpeza para que ela se atrasasse nas tarefas. Ninguém a ajudava, ninguém explicava as regras não escritas do palácio. Marina aprendeu tudo na base do erro e da humilhação. Sheikh Amir Al-Maktoum tinha 32 anos e era o herdeiro direto do império empresarial da família. Alto, com olhos escuros que pareciam enxergar através das pessoas, ele comandava negócios que movimentavam bilhões de dólares em petróleo, tecnologia e construção civil. Mas por trás daquela fachada de poder absoluto, Amir carregava uma solidão que poucos conheciam. Ele havia perdido sua esposa, Laila, 2 anos antes em um acidente de carro. Desde então, transformou-se em uma sombra do homem que costumava ser. Trabalho virou sua única companhia. Reuniões intermináveis, viagens de negócios, contratos assinados na madrugada. Qualquer coisa para não pensar, para não sentir, para não lembrar. A família pressionava para que ele se casasse novamente.
Apresentavam princesas de países vizinhos, filhas de empresários poderosos, mulheres lindas e educadas que sabiam exatamente como se comportar em jantares diplomáticos. Mas Amir recusava todas com educação fria. Seu coração estava enterrado junto com Laila, e ele não tinha intenção de desenterrá-lo. Foi Lady Zahira quem começou a campanha contra Marina. Ela não gostava de estrangeiros trabalhando tão próximo à família, especialmente brasileiros que traziam filhos problemáticos. Durante as refeições familiares, Zahira reclamava alto sobre a faxineira incompetente que mal entendia ordens simples. Um dia, ela pegou Laura correndo pelos corredores durante o horário proibido. A menina tinha fugido do quarto entediada, procurando pela mãe. Zahira agarrou o braço da criança com força, gritando em árabe palavras que Laura não podia ouvir nem entender. A menina apenas olhava confusa, fazendo gestos desesperados com as mãos. Marina chegou correndo, pálida de terror. Arrancou Laura dos braços de Zahira, pedindo desculpas em português, misturado com as poucas palavras de árabe que conhecia. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto ela tentava explicar que a filha era surda, que não tinha ouvido as ordens, que nunca mais aconteceria. Zahira apenas sorriu com frieza. Disse em inglês, para que Marina entendesse perfeitamente, que aquela seria sua última semana no palácio. Crianças deficientes traziam má sorte para a casa. Era melhor que ela arrumasse suas malas e voltasse para qualquer lugar de onde tinha vindo. Naquela noite, Marina chorou até não ter mais lágrimas. Abraçou Lucas e Laura, sentindo o cheiro dos cabelos deles, memorizando cada detalhe daqueles rostinhos inocentes. Ela havia tentado, tinha dado tudo de si, mas não foi suficiente. Em uma semana, estariam de volta ao Brasil, sem dinheiro, sem esperança, sem futuro. O que Marina não sabia era que Sheikh Amir havia presenciado toda a cena do corredor. Estava voltando de uma reunião quando viu Zahira gritando com a criança assustada. Viu Marina chegar desesperada, viu as lágrimas, viu o abraço protetor. E algo dentro dele, algo que estava adormecido há 2 anos, começou a despertar. Naquela mesma noite, Amir pediu ao chefe de segurança que instalasse câmeras extras nos corredores onde Marina trabalhava. Ele disse que era para monitorar o desempenho dos funcionários, mas a verdade era outra. Ele queria entender aquela mulher que todos desprezavam. Queria saber por que ela acordava antes do sol nascer. Por que trabalhava até as mãos sangrarem, por que continuava sorrindo para os filhos, mesmo quando o mundo desabava sobre ela. Durante 3 semanas, Amir assistiu Marina através das câmeras. Viu ela limpando salões enormes sozinha, carregando baldes pesados, esfregando pisos de joelhos. Viu ela roubando minutos preciosos do intervalo para correr até o quarto e abraçar as crianças. Viu ela ensinando Lucas e Laura a escrever em português, usando pedaços de papel que encontrava no lixo. E então veio aquela quinta-feira que mudaria absolutamente tudo. Quinta-feira, 5:30 da manhã. Marina havia terminado de limpar o salão principal e decidiu levar Lucas e Laura para respirar ar fresco no jardim interno antes que a família acordasse. Era um risco enorme, mas as crianças estavam ficando pálidas de tanto tempo trancadas naquele quartinho sem janelas. Apenas 15 minutos, ela pensou. Apenas um pouquinho de sol e voltariam antes que alguém percebesse. O jardim interno era um oásis secreto no coração do palácio. Árvores centenárias trazidas da Índia, flores raras que exalavam perfumes adocicados, um pequeno lago com carpas douradas nadando em círculos preguiçosos. A luz do amanhecer filtrava através das folhagens, criando padrões mágicos no chão de pedra. Lucas e Laura correram pelo gramado com sorrisos que iluminavam seus rostinhos. Marina os observava com o coração apertado, gravando aquele momento de felicidade pura antes que tudo acabasse. Em 3 dias, seria a data limite que Zahira havia dado.
3 dias para arrumar passagens de volta, para aceitar que tinha fracassado, para explicar aos filhos que não haveria tratamento médico. Então, aconteceu algo que Marina jamais esperaria. Laura tropeçou e caiu perto do lago, machucando o joelho. Sangue escorria pela perna fina e a menina começou a chorar em silêncio, como crianças surdas fazem, sem som, mas com lágrimas enormes. Marina correu e ajoelhou-se ao lado da filha, limpando o ferimento com a barra da própria blusa. Lucas se aproximou e começou a fazer gestos elaborados com as mãos. Não eram gestos aleatórios de uma criança assustada. Eram sinais precisos, coordenados, cheios de significado. Ele estava conversando com a irmã em Libras, a língua brasileira de sinais. Marina respondeu usando as mesmas mãos calejadas que esfregavam pisos. Suas mãos voavam pelo ar, contando uma história para acalmar Laura. Era a história da princesa corajosa que atravessou o oceano para encontrar a cura mágica. Uma história inventada para dar esperança quando a realidade só oferecia desespero. Laura parou de chorar. Começou a fazer sinais de volta, perguntando se a princesa da história conseguiria salvar seus 2 filhos. Marina sentiu um nó na garganta, mas sorriu, sinalizando que sim, que a princesa nunca desistiria, que o amor de mãe era mais forte que qualquer obstáculo. Os 3 ficaram ali sentados no chão do jardim proibido, conversando em silêncio, através de gestos que dançavam no ar como borboletas. Uma conversa completa, profunda, cheia de amor e esperança, acontecendo sem que uma única palavra fosse pronunciada. O que Marina não sabia era que todas as câmeras de segurança estavam gravando. E que do outro lado da cidade, dentro de seu escritório particular, Sheikh Amir al-Maktoum estava assistindo àquela cena com os olhos arregalados. Amir havia passado a noite em claro revisando contratos. Quando o sol começou a nascer, decidiu verificar as câmeras do palácio por hábito, esperando ver apenas corredores vazios e empregados começando o turno. Mas encontrou Marina e as crianças no jardim interno. Sua primeira reação foi irritação. Aquela área era restrita à família. Zahira tinha razão. A faxineira brasileira não respeitava regras básicas. Ele pegou o telefone para chamar segurança, mas algo o fez pausar. As mãos. Aqueles gestos intrincados, rápidos, cheios de expressão. Não eram apenas acenos aleatórios. Era uma linguagem completa. Amir aumentou o zoom da câmera, inclinando-se para frente na cadeira de couro. Observou Lucas explicando algo complexo usando as mãos e expressões faciais. Viu Laura respondendo com gestos igualmente elaborados. Viu Marina, aquela mulher que todos tratavam como inferior, conversando fluentemente naquela língua silenciosa com seus filhos. Então ele percebeu. As crianças eram surdas, não desobedientes, não problemáticas, não trazendo má sorte como Zahira havia dito. Apenas surdas, e Marina não era uma mãe negligente, trazendo filhos inconvenientes para o trabalho. Era uma mãe desesperada, tentando sobreviver enquanto cuidava de crianças com necessidades especiais. Algo dentro do peito de Amir se partiu naquele momento. Ele lembrou de Laila, de como ela costumava trabalhar com crianças especiais no hospital beneficente da família. Lembrou dela dizendo que a verdadeira nobreza não estava em títulos ou dinheiro, mas em como tratamos os mais vulneráveis. Amir continuou assistindo. Viu Marina terminar a história, limpar as últimas lágrimas de Laura, fazer cócegas em Lucas até ele rir em silêncio. Viu ela olhar ao redor, nervosa, verificando se alguém os havia descoberto. Viu ela pegar as crianças pela mão e guiá-las de volta para os fundos do palácio, para aquele quartinho sem janelas onde viviam como prisioneiros. Ele desligou o monitor e ficou sentado em silêncio por longos minutos. Sua mente, treinada para tomar decisões rápidas, envolvendo milhões de dólares, trabalhava em velocidade máxima.
Havia algo profundamente errado acontecendo em sua própria casa. Uma mulher sendo humilhada, crianças sendo escondidas, preconceito disfarçado de tradição. Amir pegou o telefone e ligou para seu assistente pessoal. Preciso de informações completas sobre Marina da Silva, a nova faxineira brasileira. Quero saber tudo, porque veio para Dubai, qual a condição médica dos filhos, que tratamentos estão disponíveis, e quero isso em 1 hora. 50 minutos depois, o assistente entregou um dossiê completo. Marina da Silva, 28 anos, divorciada, mãe de gêmeos de 6 anos, diagnosticados com surdez profunda bilateral. No Brasil, trabalhava 3 empregos para pagar consultas básicas. Os implantes cocleares, que poderiam restaurar parcialmente a audição das crianças, custavam o equivalente a 10 anos do salário dela. Ela havia vendido casa, carro, móveis, tudo para comprar as passagens para Dubai. O dossiê também incluía e-mails trocados com a agência de empregos. Marina havia deixado claro desde o início que tinha filhos especiais e precisaria trazê-los. A agência garantiu que não haveria problema, mas quando chegaram ao palácio, descobriram que a agência havia mentido. Ninguém sabia das crianças, ninguém tinha aprovado. E agora Marina estava presa, sem dinheiro para voltar, sendo humilhada diariamente enquanto contava os dias para a demissão inevitável. Amir fechou o dossiê lentamente. Sua mandíbula estava tensa, os olhos escuros brilhando com uma determinação que não sentia há anos. Ele havia construído um império baseado em justiça e honra. Não permitiria que em sua própria casa uma mãe e 2 crianças inocentes fossem tratadas como lixo. Ele pegou o telefone novamente, desta vez ligando para o melhor especialista em implantes cocleares do Oriente Médio. Dr. Rahman, preciso que você examine 2 crianças brasileiras. Surdez bilateral profunda. Quero saber se implantes cocleares são viáveis e quero a cirurgia agendada para esta semana. Do outro lado da linha, o médico hesitou. Sheikh Amir, minha agenda está lotada pelos próximos 6 meses. Seria impossível. Cancele o que for necessário. A voz de Amir não admitia discussão. E doutor, isso é confidencial. Ninguém na minha família pode saber até eu decidir como proceder. Enquanto desligava, Amir olhou novamente para o monitor que mostrava o quartinho nos fundos do palácio. Marina estava lá, abraçando Lucas e Laura, provavelmente se preparando para mais um dia de humilhações. Em breve, pensou Amir, tudo mudaria. Mas primeiro ele precisava entender exatamente o que estava acontecendo em seu palácio e descobrir quem mais estava envolvido na crueldade sistemática contra aquela família. Amir decidiu que precisava ver Marina pessoalmente, não através de câmeras frias. Pela primeira vez em 2 anos, ele cancelou todas as reuniões da manhã e foi direto ao palácio. Normalmente ficava no escritório central da cidade, visitando a residência familiar apenas para jantares formais. Sua presença inesperada causou agitação imediata entre os empregados. Lady Zahira estava tomando chá na sala de estar quando foi informada da chegada do sobrinho. Seu rosto se iluminou com um sorriso calculado. Ela sempre tentava casar Amir com alguma princesa de sua escolha, sempre falhando. Talvez hoje fosse o dia dele finalmente ouvi-la. Querido sobrinho, que surpresa maravilhosa! Zahira beijou as bochechas de Amir com afeto exagerado. Veio almoçar conosco finalmente? Na verdade, tia, vim tratar de assuntos da casa. Amir manteve o tom educado, mas distante. Preciso revisar o desempenho de todos os funcionários, começando pelos mais recentes. O sorriso de Zahira vacilou ligeiramente. Os novos funcionários são todos incompetentes. Ela praticamente cuspiu as palavras. Especialmente aquela brasileira que trouxe 2 crianças defeituosas para dentro da nossa casa. Já dei aviso de demissão. Ela vai embora amanhã. Amanhã. Amir sentiu raiva subir pela garganta.
Zahira havia antecipado o prazo sem consultá-lo. Defeituosas? Ele repetiu a palavra lentamente, perigosamente. Está falando das crianças surdas? Zahira piscou surpresa. Você sabia que elas são surdas? Sei muitas coisas, tia. Amir cruzou os braços, incluindo o fato de que Marina da Silva informou a agência sobre os filhos antes de aceitar o emprego. A agência garantiu que não haveria problema. Alguém mentiu para ela. E agora alguém está tentando puni-la por uma mentira que não foi dela. O rosto de Zahira ficou vermelho. Essas crianças não deveriam estar aqui. Trazem má sorte, Amir. Você sabe o que as tradições dizem? Tradições? A voz de Amir cortou o ar como lâmina. Ou preconceito disfarçado de cultura? Ele deu um passo em direção à tia. Laila trabalhava com crianças especiais. Ela construiu uma ala inteira no hospital para elas. E agora você está dizendo que em minha própria casa, crianças surdas são tratadas como pragas? Zahira recuou. Mencionar Laila sempre desarmava Amir. Eu não sabia que você se importava tanto. Sua voz ficou mais suave, mais manipuladora. Mas mesmo assim a mulher é incompetente. Mal fala árabe, não entende ordens simples. Ela fala português e um pouco de inglês. Amir interrompeu. Ninguém aqui se deu ao trabalho de falar inglês com ela. E ainda assim, em 3 semanas, ela aprendeu mais árabe do que a maioria dos estrangeiros aprende em 3 meses. Vi os relatórios de desempenho reais, tia. Ela limpa 3 vezes mais rápido que as outras funcionárias. Trabalha turnos duplos sem reclamar. O problema não é incompetência. O problema é que vocês decidiram odiá-la antes mesmo de conhecê-la. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Zahira nunca havia visto Amir defender uma empregada com tanta veemência. Algo estava acontecendo, algo que ela não entendia e não controlava. Isso a assustava. O que você quer que eu faça? Ela finalmente perguntou. Cancele a demissão. Amir foi direto ao ponto. Marina fica. E suas condições de trabalho melhoram imediatamente. Quarto maior com janelas, horários reduzidos, as crianças podem circular pelas áreas comuns durante o dia. E ninguém, absolutamente ninguém, trata ela ou os filhos com desrespeito. Está claro? Zahira engoliu seco. Ela queria argumentar, queria recuperar o controle da situação. Mas conhecia aquele olhar nos olhos de Amir. Era o mesmo olhar que ele usava em negociações bilionárias. Não havia espaço para discussão. Como desejar, ela murmurou. Mas a família vai questionar suas decisões, vão achar estranho tanto interesse por uma simples faxineira. Então deixe que achem. Amir virou-se para sair. E tia, se eu descobrir que alguém continua maltratando Marina ou as crianças, essa pessoa será demitida imediatamente. Não importa há quanto tempo trabalha aqui, não importa se é família. A ameaça velada não passou despercebida. Zahira assistiu o sobrinho sair da sala, com passos determinados, sentindo o controle que mantinha sobre o palácio escorrer pelos dedos. Havia algo muito errado naquela situação. Amir nunca se importara com funcionários antes. Por que agora? Por que aquela brasileira específica? Enquanto isso, Marina esfregava o piso do corredor leste de joelhos, mãos tremendo de cansaço. Suas costas doíam, os joelhos estavam roxos de tanto ajoelhar em pedra fria. Amanhã seria seu último dia. Amanhã teria que explicar para Lucas e Laura que a aventura havia terminado, que voltariam para o Brasil sem nada, que a princesa corajosa da história não conseguira salvar seus filhos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enquanto ela esfregava. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de exaustão emocional. Ela havia tentado tanto, havia sacrificado tudo, e ainda assim não fora suficiente. Marina da Silva. A voz profunda a fez pular de susto. Marina levantou os olhos e seu coração quase parou.
Ali, em pé no corredor que ela estava limpando, estava o próprio Sheikh Amir Al-Maktoum. Ela o havia visto apenas de longe, em jantares formais, onde funcionários eram proibidos de fazer contato visual. Mas agora, ele estava a poucos metros, olhando diretamente para ela com aqueles olhos escuros e intensos. Marina se levantou rapidamente demais, derrubando o balde de água. Líquido com sabão se espalhou pelo piso recém-limpo. Desculpe, desculpe, ela repetiu em português, depois em inglês quebrado. Sorry, sorry, sir. Suas mãos tremiam enquanto tentava juntar a água com o pano. Este era o fim. Não apenas demitida por Zahira, mas humilhada na frente do próprio chefe da família. Seria mandada embora hoje mesmo, sem nem receber o salário da última semana. Por favor, levante-se. Amir falou em inglês claro e pausado. Não precisa limpar agora. Marina ficou congelada. Lentamente, forçou-se a ficar de pé, mantendo os olhos baixos, como havia aprendido que era costume. Fiz alguma coisa errada, senhor. Sua voz era quase um sussurro. Não. A resposta de Amir foi gentil, quase surpreendentemente gentil. Mas preciso conversar com você sobre seus filhos. O sangue de Marina gelou. Era sobre o jardim. Alguém havia contado sobre a invasão daquela manhã. Senhor, eu sinto muito. As palavras saíram emboladas. Eles precisavam de ar fresco. Não vão acontecer de novo. Por favor, não pune eles. Pune só eu. Amir observou a mulher à sua frente. Roupas simples encharcadas de água com sabão, mãos calejadas e machucadas, olheiras profundas de noite sem dormir. Mas mesmo assim, mesmo destruída, ela pensava primeiro nos filhos. Protegia-os instintivamente, oferecendo-se como escudo. Marina. Ele disse o nome dela pela primeira vez. Ninguém vai ser punido. Vim oferecer ajuda. Ela finalmente levantou os olhos, confusão estampada no rosto. Ajuda? Para Lucas e Laura. Amir continuou. Sei que são surdos. Sei que você veio para Dubai tentando ganhar dinheiro para tratamento. E sei que está sendo tratada injustamente em minha casa. Ele fez uma pausa. Isso vai mudar agora. Marina não conseguia processar as palavras. Ajuda? O Sheikh sabia sobre as crianças e não estava furioso? Ela deve estar sonhando. Ou talvez tivesse desmaiado de cansaço e aquilo fosse alucinação. Amanhã de manhã. Amir continuou. Dr. Rahman, o melhor especialista em implantes cocleares do Oriente Médio, vai examinar seus filhos. Se a cirurgia for viável, será feita aqui em Dubai. Todas as despesas cobertas. As pernas de Marina falharam. Ela teria caído se Amir não tivesse segurado seu braço. Lágrimas jorravam agora, incontroláveis, enquanto soluços sacudiam seu corpo. Por quê? Foi tudo que ela conseguiu sussurrar. Por que você faria isso? Amir olhou para aquela mãe destruída, chorando em seus braços, e sentiu algo que não sentia há 2 anos. Propósito. Laila sempre dizia que Deus colocava pessoas em nosso caminho por razões específicas. Talvez Marina e seus filhos fossem a razão que ele precisava para voltar a viver. Porque é o certo a fazer. Ele respondeu simplesmente. E porque ninguém deveria sofrer sozinho. A noite que se seguiu foi a mais longa da vida de Marina. Ela mal conseguia acreditar no que havia acontecido. O Sheikh em pessoa oferecendo ajuda médica para seus filhos parecia bom demais para ser verdade. Enquanto Lucas e Laura dormiam abraçados na cama estreita, Marina ficou acordada repassando cada palavra da conversa. Seria algum tipo de teste? Uma armadilha? Pessoas ricas não ajudavam estranhos sem querer algo em troca. Mas quando o amanhecer chegou, uma funcionária bateu na porta, carregando roupas novas. Para as crianças. Ela explicou em inglês hesitante. Dr. Rahman chega em 1 hora. Sheikh Amir pediu que vocês estejam prontos. Marina vestiu Lucas e Laura com mãos trêmulas. As roupas eram simples, mas de qualidade, macias e limpas.
Ela penteou os cabelos dos gêmeos com cuidado, explicando em libras que um médico muito importante viria examiná-los. Os meninos fizeram perguntas através de sinais rápidos. Vai doer? Vamos poder ouvir depois? A mamãe vai ficar com a gente? Marina respondeu cada pergunta com paciência infinita, mesmo sem saber as respostas. Prometeu que ficaria ao lado deles o tempo todo, que não importava o que acontecesse, estariam juntos. Era a única promessa que tinha certeza de poder cumprir. Doutor Rahman chegou pontualmente às 8 da manhã. Era um homem de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, atrás de óculos com armação dourada. Veio acompanhado de 2 assistentes, carregando equipamento médico portátil. Amir os recebeu pessoalmente na entrada privativa do palácio, longe dos olhos curiosos da família. Sheikh Amir. Dr. Rahman cumprimentou com respeito. Cancelei 3 cirurgias para estar aqui. Espero que seja realmente urgente. Amir apertou a mão do médico com firmeza. E agradeço imensamente sua disponibilidade. As crianças e a mãe estão esperando. Quando Marina viu o Dr. Rahman entrando no pequeno quarto com toda aquela aparelhagem médica, seu coração disparou. Lucas e Laura se esconderam atrás dela, assustados com os estranhos. Mas o médico tinha décadas de experiência com crianças nervosas. Ele se ajoelhou na altura deles e começou a fazer caretas engraçadas, tirando moedas de trás das orelhas dos gêmeos em truques de mágica simples. Lucas riu primeiro, aquele riso silencioso que iluminava seu rosto. Laura logo seguiu, curiosa com o homem gentil que cheirava a remédio, mas sorria como avô. Marina observava com lágrimas nos olhos, enquanto o médico conquistava a confiança de seus filhos em minutos. O exame durou 2 horas. Doutor Rahman usou equipamentos sofisticados para medir os níveis de audição. Examinou os ouvidos internos, fez testes de resposta neural. Amir ficou na sala o tempo todo, observando em silêncio. Ele via Marina segurando as mãos das crianças durante cada teste, traduzindo as instruções do médico em libras, enxugando lágrimas nervosas dos rostinhos assustados. Algo dentro de Amir se movia cada vez que via aquela devoção maternal. Laila teria amado aquela mulher. Teria reconhecido nela a mesma força silenciosa que dedicava às crianças no hospital. Pela primeira vez em 2 anos, Amir sentiu que talvez pudesse honrar a memória de sua esposa, não ficando preso no passado, mas ajudando alguém no presente. Finalmente, Dr. Rahman terminou. Ele pediu que Marina levasse as crianças para brincar no jardim enquanto conversava com Amir. Marina hesitou, queria ouvir o diagnóstico, mas obedeceu. Saiu segurando as mãos de Lucas e Laura, olhando para trás a cada passo. Quando a porta fechou, o médico removeu os óculos e limpou com cuidado. São casos perfeitos para implante coclear, ele disse diretamente. A estrutura do nervo auditivo está intacta em ambos. Com implantes bilaterais, eles podem recuperar até 70% da audição normal. Amir sentiu alívio inundar seu peito. Quando pode fazer a cirurgia? Podemos agendar para a próxima semana. Doutor Rahman colocou os óculos de volta. Mas, Sheikh Amir, preciso ser honesto. São 2 cirurgias complexas, cada uma durando cerca de 4 horas. O custo total, incluindo os implantes importados, reabilitação pós-operatória e terapia fonoaudiológica, vai ultrapassar $300 mil. Para Amir, que gastava mais que isso em relógios de luxo, o valor era irrelevante. Faça o que for necessário. Ele disse sem hesitar. Use os melhores implantes disponíveis. Contrate os melhores terapeutas. Dinheiro não é problema. Dr. Rahman estudou o rosto do jovem sheik. Posso perguntar qual seu interesse nessas crianças? Sua voz era curiosa, não julgadora. Você não as conhecia até ontem.
Amir ficou em silêncio por um momento. Minha esposa, Laila, dedicava a vida ajudando crianças especiais. Ele finalmente disse. Quando ela morreu, perdi o sentido de tudo. Trabalho virou minha única razão de existir. Ele olhou pela janela para o jardim onde Marina brincava com os filhos. Mas ontem, assistindo aquela mãe conversando em silêncio com seus filhos surdos, eu percebi algo. Laila não gostaria que eu desperdiçasse minha vida em luto eterno. Ela gostaria que eu continuasse o trabalho dela, ajudando quem precisa. O médico assentiu com compreensão. Sua esposa seria orgulhosa. Ele disse gentilmente, vou agendar as cirurgias pessoalmente. E Sheikh Amir, vou fazer o melhor trabalho da minha carreira. Isso é uma promessa. Enquanto o doutor Rahman partia, Amir foi ao jardim encontrar Marina. Ela estava sentada na grama, Lucas e Laura desenhando no chão com giz colorido que alguém havia providenciado. Quando viu Amir se aproximando, Marina levantou-se rapidamente, limpando a saia nervosa. O médico disse que... Ela começou, mas as palavras morreram na garganta. Medo de ouvir más notícias a paralisava. Eles podem ser curados. Amir disse diretamente, sabendo que Marina precisava de clareza, não de rodeios. Implantes cocleares bilaterais. Cirurgia na próxima semana. Lucas e Laura poderão ouvir. Marina desabou. Literalmente caiu de joelhos na grama, soluços rasgando sua garganta. Anos de desespero, de noites rezando, de trabalho exaustivo, tudo culminando naquele momento. Seus bebês iam ouvir sua voz chamando-os, iam ouvir música, iam ouvir o mundo. Lucas e Laura correram para a mãe, assustados ao vê-la chorar. Fizeram sinais rápidos, perguntando o que estava errado. Marina limpou as lágrimas e começou a sinalizar a melhor notícia de suas vidas. Vocês vão fazer uma cirurgia. Suas mãos tremiam de emoção. E depois da cirurgia, vão poder ouvir. Os olhos dos gêmeos se arregalaram. Ouvir de verdade? Lucas sinalizou de volta. Como outras crianças? Como todas as crianças. Marina confirmou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Laura olhou para Amir, que observava a cena com expressão suave. Ela soltou a mão da mãe, caminhou até o Sheikh e fez algo que ninguém esperava. Abraçou a perna dele com força, escondendo o rosto na roupa cara. Era a forma que uma criança de 6 anos sabia agradecer um milagre. Amir ficou rígido por um segundo. Não estava acostumado com contato físico, especialmente de crianças. Mas então, lentamente, colocou a mão sobre a cabeça de Laura, acariciando os cabelos macios. Algo dentro dele, algo que estava morto há 2 anos, começou a despertar. Do outro lado do jardim, escondida atrás de uma coluna, Lady Zahira observava tudo com olhos estreitados. Ela viu o Sheikh tocando a criança com ternura. Viu Marina chorando de felicidade. Viu a cena doméstica que se formava ali, tão diferente da frieza calculada que dominava o palácio. E pela primeira vez, Zahira sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Medo de perder o controle que mantinha sobre a família. Medo de que aquela brasileira humilde pudesse roubar o coração do herdeiro. Medo de que tudo que ela havia planejado cuidadosamente pudesse desmoronar por causa de 2 crianças surdas e uma mãe desesperada. Ela saiu silenciosamente, voltando para seus aposentos com mente, trabalhando em velocidade máxima. Se Amir estava se apegando àquela família, Zahira precisava agir rápido. Precisava separar o sobrinho daquela mulher antes que fosse tarde demais. E ela sabia exatamente como fazer isso. Conhecia segredos sobre o passado de Marina que nem a própria Marina lembrava. Segredos que, se revelados da forma certa, destruiriam qualquer confiança que Amir estava construindo. A guerra estava apenas começando. E Zahira nunca perdia uma guerra. A semana que antecedeu as cirurgias
foi a mais intensa da vida de Marina. Amir havia cumprido cada promessa. Ela e as crianças foram transferidas para um quarto espaçoso com janelas enormes que davam vista para o jardim. Suas horas de trabalho foram reduzidas pela metade e 2 outras funcionárias assumiram suas antigas responsabilidades. Pela primeira vez em anos, Marina podia respirar, mas nem tudo eram flores. As outras empregadas a olhavam com inveja mal disfarçada. Sussurravam nos corredores quando ela passava, fazendo especulações cruéis sobre o que ela teria feito para ganhar tantos privilégios. Marina ignorava o melhor que podia, focando apenas em Lucas e Laura. Amir visitava as crianças todos os dias. Trazia pequenos presentes, livros com figuras coloridas, quebra-cabeças, doces importados. Ele aprendia sinais básicos em Libras usando vídeos da internet, praticando no escritório entre reuniões importantes. A primeira vez que ele conseguiu sinalizar "bom dia" para Lucas, o menino sorriu tão aberto que Amir sentiu o peito apertar de emoção. Marina observava aquelas interações com sentimentos confusos. Gratidão imensa, é claro, mas também algo mais profundo que a assustava. A forma como Amir olhava para seus filhos com ternura genuína. A forma como ele perguntava sobre o dia dela, realmente escutando as respostas. A forma como seus olhos se encontravam às vezes e permaneciam conectados por segundos demais. Ela não podia se permitir sentir nada além de gratidão. Ele era um sheik, ela uma faxineira. Mundos completamente diferentes. Quando as cirurgias terminassem e as crianças se recuperassem, ela voltaria para o Brasil e seguiria com a vida. Essa história de conto de fadas teria um fim, e ela precisava estar preparada para isso. Lady Zahira observava tudo de longe, esperando o momento certo. Ela havia contratado um investigador particular para pesquisar o passado de Marina. E, finalmente, 4 dias antes das cirurgias, ele entregou um dossiê que fez Zahira sorrir com satisfação cruel. Marina da Silva havia sido casada com Ricardo Mendes, um homem com histórico de envolvimento em pequenos golpes financeiros. Ele abandonara a família quando descobriu que os filhos eram surdos, mas antes disso havia usado documentos de Marina para abrir contas bancárias fraudulentas. A polícia brasileira ainda tinha um mandado em aberto investigando essas contas. Marina nunca fora formalmente acusada, mas seu nome estava ligado aos crimes do ex-marido. Zahira sabia exatamente como usar aquela informação. Não de forma direta, isso seria óbvio demais, mas plantando sementes de dúvida, fazendo Amir questionar quem realmente era aquela mulher que havia conquistado tanto espaço em sua vida em tão pouco tempo. Na noite anterior às cirurgias, Zahira convidou Amir para jantar. Era algo raro. Geralmente ele recusava, mas desta vez aceitou. Estava em bom humor, esperançoso de que no dia seguinte poderia mudar a vida de 2 crianças para melhor. "Você parece feliz, sobrinho", Zahira comentou enquanto serviam o prato principal. "Não te vejo assim desde que Laila..." Ela deixou a frase morrer, estrategicamente. Amir assentiu. "Estou fazendo algo que importa", ele disse simplesmente. "Ajudando pessoas que precisam. Leila sempre disse que essa era a verdadeira medida de um homem." "É admirável", Zahira concordou, voz doce como mel envenenado. "Mas espero que você tenha investigado essa mulher adequadamente antes de investir tanto nela." Amir franziu a testa. "Investigar? É uma mãe desesperada tentando salvar os filhos, tia. Não uma criminosa." "Tem certeza?" Zahira empurrou o dossiê através da mesa. "Meu investigador encontrou informações perturbadoras. O ex-marido dela está envolvido em fraudes bancárias e o nome de Marina aparece em várias contas suspeitas." Amir pegou o dossiê com mãos tensas. Leu em silêncio, rosto ficando cada vez mais fechado.
Zahira observava com satisfação, esperando a raiva explodir. Mas quando Amir levantou os olhos, não havia raiva, havia decepção. Você contratou um investigador para espionar uma empregada? Sua voz era perigosamente calma. Zahira piscou, surpresa. Eu estava protegendo você. Protegendo? Amir jogou o dossiê de volta na mesa. Ou tentando destruir alguém que você decidiu odiar sem motivo? Ele se levantou. Marina nunca foi acusada de crime nenhum. Foi vítima de um homem que a usou e abandonou. Isso não a torna criminosa, tia. Torna-na sobrevivente. Amir, seja razoável. Zahira também se levantou. Você mal conhece essa mulher. E já está bancando cirurgias de centenas de milhares de dólares, dando privilégios, passando tempo com ela diariamente. As pessoas estão falando. Deixe que falem. Amir virou-se para sair. E tia, ouça bem. Se você tentar sabotar Marina ou as crianças de qualquer forma, vou lhe pedir que deixe este palácio permanentemente. O choque no rosto de Zahira era genuíno. Em todos os anos, Amir nunca havia ameaçado expulsá-la. Ela era família, sangue real. Como ele ousava escolher uma brasileira qualquer sobre ela? Mas antes que pudesse responder, Amir já havia saído, deixando-a sozinha com raiva e medo crescentes. Na manhã seguinte, Marina acordou com o estômago embrulhado de nervosismo. As cirurgias começariam ao meio-dia. Dr. Rahman operaria Lucas primeiro, depois Laura. Cada cirurgia duraria cerca de 4 horas. Seria o dia mais longo da vida dela. Amir chegou ao quarto deles às 7 da manhã. Trazia café da manhã especial, panquecas com chocolate que Lucas adorava, frutas frescas cortadas em formatos divertidos para Laura. As crianças comeram animadas, sem entender completamente o que aconteceria, confiando apenas que a mamãe e o homem gentil cuidariam delas. Obrigada, Marina disse baixinho, enquanto as crianças brincavam. Por tudo. Eu nunca vou conseguir pagar de volta. Não é uma dívida. Amir segurou a mão dela, gesto que surpreendeu ambos. É um presente. Presentes não precisam ser pagos. Marina olhou para aqueles olhos escuros que pareciam ver através de todas as suas defesas. Por que está fazendo isso? Ela perguntou pela 100ª vez. De verdade. Amir respirou fundo. Porque quando vi você no jardim, conversando com seus filhos em silêncio, fazendo-os sorrir mesmo no meio do desespero, percebi algo. Ele pausou. Percebi que ainda existe bondade no mundo. Ainda existe amor puro. E que eu tinha passado 2 anos ignorando tudo isso. Seus dedos apertaram os dela suavemente. Você me lembrou que vale a pena viver. Então não estou fazendo isso só pelas crianças. Estou fazendo por mim também. Marina não teve tempo de responder. A equipe médica chegou para buscar as crianças. As próximas 8 horas foram uma tortura de espera. Marina andava de um lado para o outro na sala de espera privativa, rezando, chorando, esperando. Amir ficou ao lado dela o tempo todo. Cancelou todas as reuniões, ignorou dezenas de ligações urgentes. Apenas segurou a mão dela quando o medo ficava forte demais, ofereceu o ombro quando as lágrimas vieram. Quando o Dr. Rahman finalmente saiu do centro cirúrgico às 8 da noite, seu sorriso cansado disse tudo. Perfeito, ele anunciou. Ambas as cirurgias foram perfeitas. Os implantes estão funcionando. Em 6 semanas, quando ativarmos os dispositivos, Lucas e Laura vão ouvir pela primeira vez. Marina desabou nos braços de Amir, chorando lágrimas de alívio e gratidão infinita. Ele a abraçou forte, sentindo pela primeira vez em 2 anos que seu coração estava começando a se curar. 3 meses depois, no dia da ativação dos implantes cocleares, o hospital estava cheio. Marina segurava as mãos de Lucas e Laura enquanto o Dr. Rahman ligava os dispositivos pela primeira vez. Amir estava ali, filmando cada segundo. E então aconteceu. Laura ouviu a voz da mãe pela primeira vez.
Seus olhos se arregalaram em choque e maravilha. Mamãe! Ela disse a primeira palavra em voz alta, insegura e linda. Lucas ouviu música tocando suavemente no consultório e começou a chorar de emoção. Sons que ele só conhecia em sonhos agora eram reais. Marina chorava, Amir chorava, até doutor. Rahman limpava os olhos discretamente. Naquela noite, Amir pediu Marina em casamento no jardim do palácio, onde tudo havia começado. E quando ela disse sim, duas crianças que agora podiam ouvir gritaram de alegria, celebrando o milagre que transformou suas vidas. E se você chegou até aqui, é porque acredita no poder do amor verdadeiro e na força de nunca desistir dos seus sonhos. Marina poderia ter voltado para o Brasil derrotada, mas ela lutou até o último segundo pelos filhos. E essa coragem mudou não apenas a vida dela, mas também a de um sheik que havia perdido a esperança. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber mais histórias que vão tocar seu coração e provar que milagres acontecem quando menos esperamos. E deixe nos comentários, você acredita que o amor pode acontecer entre pessoas de mundos completamente diferentes? Obrigado por assistir até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Até a próxima história.